Então, como eu tinha falado para vocês, né, o que vai diferenciar aí vocês têm outra tela aí, hein? Professor, me tira só uma dúvida aqui. Esse fluxograma de causa e efeito é para detectar as principais causas e efeitos dos equipamentos? Exatamente. Ah, tá. Então, tipo assim, vamos lá. Você tem aqui. Por exemplo, assim, beleza, parâmetro de medição inconstante. Aí, qual a causa é o quê? Falta de calibração, por exemplo. Seria isso? Exato, exatamente. Uhum. Entendi. Ambiente ruidoso, né? Ambiente quente, né? Quais são as causas que causam na captação do meu sinal com o paciente, né? Então, esse aqui eu já passei para você semana passada, né? Retrasada, né? Já sim. Já, né? Esse aqui eu acho que não fiz foi disponibilizar para vocês, né? Ou tá lá? Eu não cheguei a ver lá, não, professor. Não tá lá, Tá. não. Então, esse aqui eu vou colocar porque ele é lá do livro 2, tá? Do Gema 2. Eu vou mandar para vocês então, tá bom? Então, aqui, ó, o que que difere aqui o eletroencefalograma do eletrocardiograma, né? É só essa parte aqui, ó, né? Do amplificador, né? A parte de filtros, né? Então, basicamente esse aqui, que o restante são todos iguais, só vai mudar algumas particularidades para um equipamento, ou dependendo do microcontrolador que ele vai ter, se ele vai escrever num display, se vai ser numa tela, se vai mandar via Wi-Fi, ou rede, né? Mas o principal dele mesmo é só aqui a parte do pré-amplificador e os filtros, né? O que muda no eletroencefalograma é exatamente aqui, né? Porque o restante aqui são todos circuitos de captação, né? Todos dois usam o eletrodo, os eletrodos também tem que ser de prata ou cloreto de prata, o ideal é que seja banhado a ouro, né? Para melhorar a condução elétrica. E aí vai. Falei que ia pegar um manual aqui, eu estou procurando aqui um manual de um eletroencefalograma aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, depois eu vou pegar para vocês, que eu achei aqui um do. Deixa eu ver se esse aqui é um antigo ou um novo. Ó, então tá aqui, ó. Esse aqui é um manual de serviço, né? Do Cardiofax Gen Eletrocardiógrafo, o ECG 9010K e o 9020K. Esse equipamento aqui, esse Cardiofax, ele é um equipamento japonês, tá? É um equipamento muito bom, por sinal, tá? Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, ó, manutenção, tá? Então, ele dá, na parte geral, que ele descreve o princípio de funcionamento do eletrocardiograma, né? Na parte técnica, tá? Aqui ele já foge da parte operacional, tá? Já entra direto na parte técnica do equipamento, tá? Aí ele dá um diagrama em bloco aqui do equipamento, diagrama das conexões, né? A parte de manutenção. Pera aí, tá aparecendo para vocês aí? Tá sim, professor. Tá, né? Então tá bom.
É porque eu estou com duas telas aqui, tem hora que some um aqui, eu não sei qual que está sendo mostrada para vocês. Então, ó, aí aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Então, ó, aí eu tenho aqui a parte geral, né, que vai me dar a operação do painel, né, uma visão do equipamento, né, a parte de manutenção, as manutenções periódica, procedimento de limpeza, como que você deve limpar o suporte de papel, o compartimento de papel, limpar a cabeça térmica, se for cabeça térmica, o equipamento, se for de estilete, aí tem um procedimento para estilete, né? Aí tem o troubleshoot, né? Que do inglês vem falando aí. O troubleshoot nós que somos técnicos, é a melhor parte para nós, tá? Os equipamentos nacionais, eles não têm isso aqui, viu? Os caras, eles suprimem isso aqui dos equipamentos, dos manuais deles, né? Agora, todos os manuais saindo do Brasil aqui, né, tanto o inglês, o europeu e os equipamentos japoneses, até os chineses já tem isso aí. Ele tem esse troubleshoot aqui, que ele faz o seguinte, ele me dá o tipo a mensagem de erro, né? E com essa mensagem de erro, eu vou lá no procedimento, né? Ele já criou uma rotina para você verificar se apresentar esse erro, o que você vai ter que fazer, tá? Alguns equipamentos nacionais têm isso aqui, mas é bem superficial. O americano, ele já dá como é que fala? Ele dá uma ênfase melhor, né? Então, eles não têm medo de... a questão não é nem medo, né? A questão é direitos autorais, né? Patente, né? Mas como eles não estão preocupados com patente, a preocupação deles é o seguinte, eles estão doidos é que o cara copia tudo deles mesmo e começa a produzir. Quando produzir, eles vêm aqui e botam o cara para pagar os royalties da utilização e a quebra de patente do equipamento deles. Eles não estão preocupados com quem cola e quem rouba as ideias e os projetos deles, não. Já o brasileiro, não. O brasileiro faz um negócio e esconde tudo para ninguém copiar. Bobagem, porque tem os direitos autorais é para isso mesmo, tá? Então aqui eu tenho uma tabela, né? Uma tabelazinha lá com os códigos de erro, né? Então aqui eu tenho o sistema para vocês fazerem os testes e os ajustes, né? Então para cada ponto lá ele explica como que tem que fazer os testes do equipamento, né? Alguns equipamentos usam outros equipamentos de calibração para poder fazer as medições e tem alguns pontos de teste que você tem que executar, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Aí aqui ele dá o diagrama em bloco do equipamento, né? Unidade de potência, a placa de controle de ECG, a placa de CPU, né? A flash ROM, né? E a placa inversora. Aí aqui eu tenho uma vista explodida do meu equipamento, né? Com os cabos, como que remove a tampa, tirar os parafusos e tudo mais, né? Aí tem a parte de lista de componentes, né? De componente e a parte de peças do equipamento, né? Com o nome, né? E o part number de cada um, né? Aqui é a parte de conexão, né? Tem os conectores, cada um conector ele fala o que é, conector do teclado, conector do alto-falante, conector da unidade de força, motor, saída, cabo de ECG, entrada, saída de ECG, saída de sinal, tá? Então, esse manualzinho aqui eu nem vi quantas páginas tem, deve ter mais de 100 páginas esse bichinho aqui. Deixa eu avançar aqui para mostrar para vocês, né? Então, tem alguns símbolos aqui, né, de segurança, né? A parte de operação que são as sinalizações que tem no equipamento, quase todos os equipamentos têm essas marcações, né? Isso aqui também vai lá no menu do equipamento. Alguns equipamentos têm no próprio decalque dele ali, do painel, né, dele, do teclado de membrana, vem escrito alguns símbolos, né, de operação. Outros não, outros vêm no display. Aí você tem uma subtecla para poder fazer a leitura, tá? Então vamos lá para a cara do camarada.
Como eu falei para vocês, ele é todo em inglês, tá? Então, aqui, ó, a cara desse equipamento. Esse aqui, ó, é um Cardiofax Nihon Koden, né? É um equipamento japonês, tá? Então, a cara dele é essa aqui, ó, tá? Aqui eu tenho indicador da bateria, indicador da unidade de força de entrada, né? O botão liga, desliga. Aqui é o ajuste de velocidade, velocidade normal, velocidade dobrada. O ganho do meu sinal, né? É um ganho N sobre 2, N, 2N, né? As minhas derivações, né? O D1, 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 2, 3, a VRLF, V1, 2, 3, V4, 5, 6. E esse X-IN aqui é sinal externo, entrada de sinal externo, tá? Então, se eu tenho no caso aí, um desfibrilador, eu posso conectar e usar, seleciono essa parte aqui, X-IN aqui, então vou ter um sinal externo entrando, né? Aqui é para começar a registrar, né? Aqui é a parte de filtro, né? E aqui é o meu botão de liga, deixa eu ver aqui, isso aqui é para rotacionar o motor, tá? Porque eu tenho um stand-by, né? Que é liga, desliga para ele ficar só em stand-by, e aqui é para ele começar a iniciar, tá? Aqui é o registro, eu tenho um menuzinho dele aqui, tá? E aqui é a parte também esse aqui é a velocidade do motor, tá bom? Aqui eu seleciono o tipo de paciente, adulto ou infantil. Eu tenho um coraçãozinho aqui que ele vai ficar bipando, tá? E o que mais? Tá? Aqui não tem nada, aqui são conectores que tá aqui na lateral. Quando a gente virar, a gente dá uma olhada nele. Né? Então aqui, ó, cada ponto que eu falei aqui, né, já está descrito aqui, ó, lâmpada de carga de bateria, lâmpada de operação, a lâmpada de AC, indicado que está ligado na força, né? A chave da lâmpada ligada, né? Aqui é o feedmer, que é a marcação no papel do meu ECG, né? Do próprio papel, né? O filtro, a tecla de cópia para fazer uma cópia do exame, a tecla Start-Stop para iniciar e parar. Aqui minha outra tecla 12 aqui, ó, manual, esse vai ser manual automático, tá? Então, isso aqui, ó, manual, eu seleciono as derivações e automático ele faz as derivações já contínua, todas de uma vez, né? Aqui, o age aqui é a selecionar a idade do paciente, se é adulto ou infantil, velocidade, ganho. Esse lead key aqui, ó, é uma lâmpada que vai indicar que os eletrodos, é o 17, que o eletrodo caiu, né? Cadê o 17, ó? Cadê 17? Ah, não, lead key aqui é o seletor de derivações, tá? É o 18 que ele chama aqui de QRS, é o sincronismo. Então vai ficar bipando. Então aqui eu tenho uma visão lateral dele, né? Então aqui conector de entrada, então aqui eu tenho a fonte AC, o cabo terra, suporte da bateria, né, tá? Então aqui o 20 aqui é o sinal externo de entrada e o 21 é o sinal de saída, né? E o 22 aqui é um outro tipo de conector para sinal de saída, né? Conector de bateria e o terra, tá? Esse aqui, deixa eu ver o que é esse aqui, o 3. O 3 aqui está me falando aqui, botão, não sei nem para que serve esse botão, não. Tá. Então eu tenho aqui o painel de operação, né? Aí esse Magazine Record contém, tá. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é um outro modelo que tem um displayzinho aqui, ó, tá? Esse aqui já é um outro eletrocefalograma, desculpa, um outro eletrocardiograma. Só que esse agora já tem um display, o anterior não tinha um display, esse aqui tem um displayzinho que você pode ver que o menu dele já diminuiu e tudo agora vai aparecer na tela de display líquido aqui, ó, tá? Não vai diferenciar o aparelho não, porque quando ele coloca, geralmente, alguma família de equipamento, é porque o princípio de funcionamento dele todo é igual, tá? Então, aqui eu tenho uma vista explodida aberta do equipamento, né? Onde eu tenho aqui a parte do motor, parte
a parte do LCD, né? LCD, a placa inversora, a placa de CPU, tá? Né? E a cabeça, e a unidade de cabeça térmica aqui, ó. No caso, para registrar para um equipamento que tem registro em papel. Aqui eu tenho um diagrama em bloco. Aqui eu já tenho uma. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ficar na tela inteira aqui. Tá. Então aqui, ó, eu tenho um diagrama em blocos aqui do meu ECG, tá? Então esse ECG ele tem aqui, ó, a unidade de flash ROM, que é a BIOS dele, né? Que tá toda a programação gravada nele. A placa principal, tá? Essa placa principal eu tenho aí o meu alto-falante, né? O motor, o sensor do motor e o marcador de tempo lá no motor, né? O teclado de membrana, o módulo de LCD, né? E o conversor de LCD, né? E a cabeça térmica, né? A unidade de força ou fonte de alimentação com a bateria. Pronto, e aqui as entradas, né? Entrada, saída de cabos do meu equipamento, né? Então, esse aqui é um diagrama de um bloco diferentemente daquele que estava lá no Gema, tá? Esse é do equipamento. Então, a coisa bem simples. Né? Aqui ele está me mostrando os conectores, né? Então, ele me dá o nome de cada conector, CNA 05, CNA 13, 12, 11, 14, e depois ele me explica cada cabo desse aqui, ó. Né? Então, o manual é bem simplesinho. Então, na parte de manutenção, né? O que a gente vai fazer? Aí ele descreve aqui que as manutenções têm que ser periódicas, né? As baterias têm que verificar o tempo da bateria, ele substitui a bateria, né? Antes, durante, quer dizer, substitui a bateria enquanto não perder 30% da sua vida útil, né? Da sua operação útil, né? A temperatura tem que trabalhar entre 20% e 30%, né? Aqui, ó, substitui a bateria de lítio. Ele tem uma bateria internazinha igual aquelas baterias de computador, né? Que fica lá na placa de CPU, né? Ele fala que o modelo da bateria tem que ser aproximadamente usada por 7 anos, né? Então, quer dizer, a cada 7 anos tem que trocar essa bateria, né? Então, ele vai mostrando tudo que você tem que fazer, né? Como é que você faz a limpeza do suporte de papel, né? Aqui eu tenho uma gaveta que o papel, ele é tipo um papel sanfonadozinho, né? Que sai nesse rolinho aqui, é um rolo de borracha, né? Para puxar o papel, né? Então ele dá os procedimentos de limpeza desse rolo, né? Aqui ele tá desmontando o motor, né? E ele dá todo o detalhe como desmontar o motor, quais são os parafusos que você tem que tirar, né? Tomar cuidado com os flat cable para não quebrar os flat cables, senão se quebrar, aí pronto, já era, né? Aqui ele está dando um detalhe, né? Das engrenagens, né? Então aqui eu tenho um motor, a engrenagem, essas engrenagens que vão abrir e fechar lá a minha portinhola, que a gente fala, a portinhola do papel, que é essa portinhola, né, que faz tracionar o papel, tá? E nela tem um sensor também, sensor que indica que o cassete de papel, existe papel. Quando acaba o papel, ele tem que dar uma sinalização lá para a CPU e fala que acabou o papel. Ou o papel dá uma entalada, ele também tem que dar a sinalização, né? E aqui, ó, eu tenho um fluxograma aqui, né, de defeito, ó, tá? Um troubleshoot flux chart, né? Então aqui, ó, o LED, né? O LED está ligado, né? O LCD também está ligado, né? O LCD, o backlight do CD está ligado? Se está, né, você vai fazer alguma coisa. Se não, né, verifica, né, o cabo dele, se o conector JNJ013 está conectado na placa de ECG, né? Se está conectado, o ECG, a placa de controle de ECG
está com defeito, né? Ou a placa inversora está com defeito, né? Isso aqui é um fluxograma, né, de um defeito, tá? Para esse tipo de defeito aqui, ó. O LED não, o LED, ambos os LED e o LCD, tá? Só um momentinho. É no vizinho. Então vamos lá. Eu tenho outro aqui, ó. Quando eu desligo o equipamento, o instrumento não liga, não desliga, né? O que acontece, né? É um tipo de defeito, né? Então, né? O instrumento opera durante a carga, quando você está conectado com o cabo de força, sim ou não, né? Se sim, você verifica se está operando na bateria, né? Se a bateria tem carga, né? Aí, vamos lá, a bateria está carregada? Sim ou não? Se a bateria não estiver carregada, então conecta a bateria para carregar. Se está carregado, né? Cheque a conexão do CN5, o conector da placa de força, né? Se o conector está normal, né? Veja o F102, né? Então pode ser o fusível da bateria, né? Então o fusível que faz a carga da bateria, né? Lá na placa de força está danificado, né? E aí vai. Isso aqui é um outro fluxograma, né? Para outro tipo de defeito, tá? Então aqui, ó, quando não está gravando, né? Não faz escrita no papel quando quando você pressiona a chave iniciar, né? Então ele não grava quando você pressiona para ele gravar. Você coloca os cabos no paciente e aperta a tecla iniciar, ele não escreve no papel. Aí ele fala, né? Se os LEDs estão acesos, né? Então, se tiver assim, você verifica lá o papel, verifica se os cabos estão conectados, verifica se não tem nada solto, né? Aí ele manda verificar o cabo CNJ 036, que é o conector de ECG com a placa mãe, né? A placa de onboard lá de controle, né? Se tiver normal, né? Verifica uma falha no motor, né? E a placa de controle de ECG pode estar danificada, né? Se eu vier aqui, não, então a impressora está no modo manual. Se tiver no modo manual, né? Então está normal. Se não tiver, né? Então ele tá sem papel, né? E a marca, e ele vai dar uma marcação, um LED no painel vai ficar piscando, né? Se não tiver papel, ele não vai rodar o papel, né? Não vai rodar o ECG e vai ficar um LED piscando lá no painel, tá? Então a placa de controle de ECG, ou se não for isso, a placa de controle está com problema, tá? Então, né? Vocês observam que é simples algumas questões. Isso aqui é um diagrama só foi feito de outra forma, mas é um diagrama de espinho de peixe, né? Então, quer dizer, se aconteceu isso, quais são as causas, né? O aparelho não imprime, né? Quais são as causas, né? Pode ser tá ligado o botão, tá na bateria, não tá na bateria, o cabo tá ligado, não tá ligado, ele tem um sensor de presença do papel, não tem um sensor, tá? Então, aqui ele mostra aqui uma tabela de troubleshoot, né? Então, aqui ele tem uma tabela geral, né? O problema, né? A possibilidade de causa e os critérios para essa causa e a ação que você deve tomar, tá? A ação que você deve tomar, tá? Então, aqui, ó, é mais ou menos um resumo daquilo que a gente viu lá em cima, tá? Então, o instrumento não opera durante... o aparelho não liga durante conectado com cabo AC, né? Então, ele vai lá, ó, verifica o F11, né? O fio F11 marrom ou o F12, né? Na unidade de força ou fusível, né? Aí, isso é uma das possíveis causas, tá? E qual a ação que você deve fazer?
substitua o cabo lá, o F011, né? Ou o fusível lá na placa na fonte de alimentação, tá? Então, aqui também é a mesma coisa, é um diagrama de Ishikawa, só que de outra forma, né? Eu tenho um problema, né? A causa e os critérios dessa causa e a ação que você vai ter que fazer. Esse diagrama de Ishikawa é aquela espinha de peixe? Exato. Exatamente. Ah, tá. Mas, igual eu falei, não precisa ser ela. Eu estou dando aqui outros exemplos aqui, tá? Eu fiz no formato dela mesmo. Que Tranquilo. Eu acho mais simples, né? Ela é mais simples, né? Porque aqui você já tem conhecimento. Aquela lá é porque você consegue abstrair melhor. Aquela escama de peixe lá, você consegue fazer a maior abstração de dados do que esses outros aqui, tá? Isso aqui é mais quando você já tem mais experiência, aí você já... problema tal. Então, igual você já está lá na prática lá, então você já consegue mapear isso aqui. Deixa eu te falar, é você que está lá na eletrohospitalar, né, Ítalo? Professor, quebrando cabeça com aqueles gasômetros lá. Aquilo lá não é de Deus, não, moço. Tu é doido. Qual o gasômetro que está lá? É aquele 221 da Roche. Da Roche? Ih, rapaz. Aí É é complicado. Mas ali eu vou te falar, 90% do problema do gasômetro lá é o sensor, viu? Aquele sensor de glicose lactato lá, aquelas porcarias. Exatamente. Se ele tiver sujo lá, o pessoal bate nele lá, tira ele da posição, né? Joga produto, né? É complicado. E top demais aquilo lá Top, também, aquela tubulação. Que o povo não faz a limpeza da máquina adequadamente. Ela tem um procedimento de limpeza, o povo não faz, rapaz. Roda lá 24 horas. Eu conheci um menino lá que até que ele estudou aqui com o senhor, professor, o Denis, o senhor conhece ele? O Denis está lá? Tranquilo. O Denis está lá na WF, né, no Santa Maria. Legal. É o Denis Pimentinha. Isso mesmo. É muito engaiado. Vocês que botaram lá, tá precisando de técnico lá, eu vi no grupo aí? Isso, está precisando de auxiliar lá, botei. Tranquilo. Pode deixar, então. Mas aí, tem que falar pro pessoal aí do grupo aí que ainda não conseguiu nada aí, manda o currículo para lá, ó. Vai lá e aproveita aí que o Ítalo já tá lá. Alguns me mandaram aqui, eu passei lá. Tá bom, leva lá, porque lá é bom, lá tem muita coisa para aprender, pô. Tem bastante coisa. Tiver problema lá, Ítalo, pode trazer pra gente aqui, a gente discute aqui o problema lá, viu? Não tem problema não, viu? Tranquilo, professor. Pode mandar no WhatsApp aí, que é até bom pro pessoal ver como é o dia a dia mesmo da manutenção mesmo, porque aqui a gente tem que dar um paliativo, mas o ideal mesmo é que o aluno esteja lá na prática para ver o que a gente fala aqui e aplicar lá, e trazer o que está lá também para a gente discutir aqui, né? Sim, isso é importante. Isso que é interessante para nós. Fazer já dando uma dica para a galera aqui, também é importante fazer sempre um bom relatório, né? Para não ter... Exatamente. Porque o que acontece? Qual o programa que vocês estão usando lá de manutenção lá? A gente usa o Arquimedes mesmo. É o Arquimedes, né? O Arquimedes ele é bom, mas eu briguei com o cara lá, porque eu falei para ele fazer um monte de coisa no programa lá, e ele falou que não dava, não. Porque o Arquimedes ele já tem ele tem um checklist lá. Se você pegar lá, igual você está falando aí, né? O eletroencefalograma, ele já tem um procedimento lá, né? Como é que você faz e já gera o checklist, né? Você só vai seguir o checklist lá. Né? Isso, e já assina por lá também, tudo. E já assina por lá, leva o celular ou um tablet mesmo, a pessoa já assina. E o relatório igual você está falando, é a parte principal, né? Descrever realmente o que aconteceu. Eu sempre falo com os técnicos lá, né? É porque houve uns problemas lá, né? Que o pessoal fala assim, o equipamento está ok, pronto para uso. Mas não descreve o que foi feito, o que foi trocado. Não, mas se está ok, mas por que ele veio, então, para reparo, se está ok, né? Não, tem que falar o que fez, né? Igual tem uns técnicos que trabalhou comigo lá, que eles falavam, esse aparelho aqui, eu vim aqui e não tinha nada. Mas não tinha nada o quê? O que você fez? Não, primeira coisa, antes de mexer no aparelho, a gente tem que fazer a anamnese do equipamento. Eu falo anamnese igual os médicos fazem, anamnese. Chegou o aparelho na sua mão, primeira coisa, não abra o aparelho. Testa, verifica o que o cliente reclamou, né? Vamos dar um exemplo aqui do gasômetro, né?
você trabalha lá. Então, o aparelho chegou, peraí, mas chegou, qual é a reclamação? Primeiro é que o povo não trabalha com equipamento, não sabe, eu vou te falar, é difícil. O cara não sabe falar o que está acontecendo com o equipamento que ele trabalha, né? É a pior coisa que eu já vi na minha vida, é isso aí. Né? Pois é, tem muito disso mesmo. Eles não sabem dizer o que... O cara usa o aparelho todo dia e você pergunta para ele, qual o defeito? Ah, bicho, tá com defeito, mas qual o defeito? Não sei, tá com defeito. Não, peraí, bicho. Você tem que saber qual o defeito, ué. Liga, não liga, eu coloco a amostra e não lê, ou então ele lê a amostra errada, ou ele acusa um erro tal. Né? Tem o aparelho, se veio com defeito, tem alguma reclamação, tem algum procedimento. Então, geralmente, eu tinha um técnico que trabalhava comigo uma vez, que ele era o seguinte, o cara falava, olha, esse aparelho tá com problema. Aí ele pegava o aparelho, rapaz, desmontava o aparelho todinho, desmontava todo. Depois vinha montando tudo de novo. Aí eu falei, qual era o nome dele? É Genildo. Genildo, qual é o problema desse aparelho? Ah, não sei não, o cara falou que tá com problema, eu desmontei, montei de novo, agora tá funcionando. Eu falei, não, bicho, mas aí você não identificou o problema, pô. Né? É a mesma coisa você chegar com um carro, né? Chega um carro na oficina e fala, bicho, esse carro aqui tá com problema. Aí o mecânico fala, mas qual o problema? Ah, bicho, não sei não, tá com problema. Anda aí que você vai ver. Pô. Aí o cara anda, vai pegar o seu carro que não conhece, né? Para ele vai estar bom, né? Que ele está andando, ele sabe andar, sabe dirigir, né? Aí chega para você na oficina de volta e fala, seu carro não tem problema nenhum. Ele, não, tem problema. Pô, mas você não sabe identificar o problema? Tem que falar, ó, eu piso no freio, o carro trepida, eu piso no freio, o carro puxa para o lado, ou então eu tô andando, tá fazendo um barulho, tec, ou tac. Tem uma, vamos falar aqui, tem um diagnóstico, né? Tem uma anamnese, né? Então, Sim, isso sim. é muito importante. Eu já dei uma palestra uma vez só para a equipe médica, só como relatar um problema. Que tinha gente que não sabia nem o que era o cabo de força, tecla que liga, desliga. Igual eu já falei, eu não sei se falei para vocês aqui uma vez, que eu já rodei mais de 60 quilômetros para chegar no cliente, chegar lá e o cabo está desconectado do estabilizador, né? Aí é complicado, né? Ah, acontece demais isso aí. Coisinha simples que dá para resolver. Não... Não, mas isso aí, eu fazia atendimento por telefone, né? Fulano, você ligou isso? Liguei. Fulano, você ligou isso? Liguei. Fulano, você tá ligado? Tá ligado. A luzinha tá acesa? Tá acesa. Aí eu, porra, então tá com problema mesmo. Aí eu chegava lá, quando eu chegava, via lá o estabilizador, o cabo do estabilizador fora da tomada. Eu, porra, bicho. A mulher ligou o estabilizador, ligou a CPU, ligou o monitor e falou, ó, aqui tá tudo ligado, mas não funciona. Pô, aí o estabilizador velho foi pro saco, né? Porque a bateria descarregou. Aí é Nossa. complicado. Para você ver, você tem que saber fazer a anamnese do equipamento, porque o operador é complicado. Ele nunca vai te falar realmente o que está acontecendo. Os maiores erros mesmo acontecem mesmo por causa do operador, que não sabe operar a máquina. Na área médica é o seguinte, 90% dos erros, assim, dos defeitos em equipamento médico é operação. 90%, tá? É erro de operação. Outros 10 é desgaste de peça, é material que o cara colocou, no seu caso lá, o cara está com um gasômetro lá, colocou um reagente errado, não especificado pelo fabricante, entupiu lá, ou ele reage e deixa opaco o vidro lá, o prisma de leitura, né? É a régua lá de medição, né? Exato. Então, quer dizer, vamos falar assim, 10% que você vai botar a mão na massa e trocar alguma peça, fazer algum reparo, mas 90% dos erros de equipamento médico é operação, tá? O operador não sabe. Então, vamos lá. Então, aqui ele tem, nesse manual aqui, né, ele dá uns códigos de erro, né? Tem vários equipamentos que ele apresenta código de erro, ou ele dá nome, ou ele dá número, né? Aí, se você tiver o manual dele, você pega o código de erro que deu lá e verifica, né? Então, aqui, ó, no caso aqui, ó, erro 00, né? Então, aqui, ó, a provável causa aqui, ó, então ele tá com um erro na unidade de entrada, né? Então, o sinal de 2 milissegundos está sendo gerado, né? Então, ele fala aqui, ó, substitua, né, a placa de controle, né, de ECG, tá? Então, isso aqui é o seguinte, é o japonês, né? O japonês, o americano e o alemão, né? Eles trocam a placa. Aqui no Brasil, não, meu amigo.
a placa, aí que ele fala, troca a placa de controle, aí pronto, aí ele troca a placa, despacha esse equipamento, e essa placa vai para a bancada, e o técnico vai ter que pegar o manual lá e descobrir por que essa placa está com problema, né? Aqui no Brasil é assim. Aí eu tenho vários tipos de erro, né? E ele fala, né? Geralmente aqui tudo é troca-placa, ó. Substitua a placa de ECG, substitua a placa de controle, instale a linguagem que você fala, né? A linguagem local. Né? Então vamos lá no esquema elétrico, né? Então aqui ele vai dar uns procedimentos de ajuste, né? Também você vai usar. Tá? Aqui eu tenho um código o código que ele gera para verificação, no caso de manutenção. Geralmente os equipamentos médicos, ele tem uma tecla de atalho, né? Então você liga o equipamento, pressionando a tecla Enter, ou liga o equipamento, apertando a tecla menu, sei lá. Cada fabricante eles colocam uma tecla de atalho para poder entrar no módulo de calibração, tá? Porque essa tecla tem que ficar escondida e só o técnico tem que saber, porque senão, se o operador sabe, rapaz, ele desprograma o aparelho todinho. Não é não, o Rita? Sim, professor, é verdade. Tem hora que a gente bloqueia lá algumas coisas mesmo para. Não, tem que bloquear, porque o operador, bicho, eu vou te falar, ou o cara fuçador da porra. Eles vêem o mexem nas... problema e eles mesmo querem tentar arrumar, mas não conhecem. Aí Não, acaba lascando outra coisa. e ele fica te olhando, você só faz isso aí, pô, pode dar boa, da próxima vez é o que eu vou fazer. Aí pronto, aí ele entra lá mesmo, aí lasca tudinho. Muda a programação todinha. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá para... Aqui ele me dá os padrões de calibração, tá? Então, o padrão de calibração dele é que ele vai me dar aqui, que eu tenho a minha curva aqui do meu ECG, ó, ela está aqui em 10 milímetros por milivolt, 25 milímetros, ou 10 milímetros de amplitude por 25 milímetros de velocidade e o filtro desligado. Então, tem que me dar esse traçado aqui. Se não tiver com esse traçado aqui, aí vai me falar aqui, ó. Aí eu vou lá entro no sistema lá, né, e testo e faço um ajuste manual, né, desse padrão aqui, ó. Ele tem que gerar esse padrão aqui, ó, com mais ou menos 2%, tá? Aí lá dentro dele, aqui ele está explicando aqui, ó, que ele tem um ponto de calibração, né, que você vai entrar lá, tá? Mas antes disso você tem que entrar no modo de calibração, porque não é conhecido de todo mundo, tá? Aqui ele mostra que o tipo de conector, aqui deve ser um P2 estéreo, né? Um P2 mono, para você poder fazer o teste, tá? Tanto a entrada e saída. Então você vai pegar o sinal de entrada e injetar o sinal de entrada com o sinal de saída. Eu estou falando aqui por alto porque esse aqui eu nunca peguei esse aparelho, tá? Eu peguei esse manual aqui, de uns que eu baixei aqui, e estou falando para vocês, mas quando você já conhece o princípio de funcionamento e como funciona, não tem dificuldade não. Todos os equipamentos seguem o mesmo princípio, tá? Aqui já é da outra placa, tá? Deixa eu ver se eu acho um manual, o esquema elétrico dele aqui. Ó, esse aqui talvez não vai dar nem esquema elétrico. Deixa eu ver se ele tem aqui um esquema elétrico no final aqui. Aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o checklist, é o parts list, né? Part list. Então ele tem aqui o número da peça, né? Lá na Nihon Code, né? O código dela, a quantidade, para onde é que vai, qual o tipo de equipamento, né? E o quantitativo dele, né? Aqui uma vista explodida do eletrocardiógrafo, né? Todo desmontado. Aqui como é que desmonta o display e a parte do teclado de membrana. Aqui aqui é a cabeça térmica, né? E o conector. A parte do motor, né? A parte do motor toda explodida aqui, a vista explodida, com os parafusos de tracionamento do eixo do motor, as engrenagens, né? O nosso flatzinho aí. Aqui esse aqui é o alto-falante, né? Que é o Bosezinho, tá? Aqui é o rolete
o rolete e a portinha do cassete, onde puxa o papel, né? Isso aqui é o que dá mais problema, que quebra, o povo aperta demais isso aqui, ou não sabe abrir direito, quebra, e quebra o rolete desencaixa. Isso aqui tudo é PVC, né? Tudo é plástico, quebra, é muito sensível. Mas o povo é muito bruto, tá? Esse aqui é o terminal da bateria. Aqui é o display, né? A relação de peças, né? E aqui é um... O que é isso aqui? Não sei nem que peça é essa aqui Isso aqui é um carrinho, né? Parece um carrinho. Não parece não, é um carrinho, ó. É o carrinho do eletrocardiograma, ó, tá vendo? Então, quando esse equipamento veio com um carrinho, aqui é o carrinho dele, para fixar o equipamento. Então, você monta tudo isso aqui. Você vê, o carrinho é uma parafernália do caramba, né? Só o carrinho, que não tem nada de elétrico nele. Aqui é tudo é mecânico, né? E o cestinho para finalizar o papel, tá? Aqui é um outro suporte, né? Suporte do cabo. E aqui vem falando dos conectores, ó, o ECG board, o que tem na placa, né? O circuito lógico, a bateria, né? Os componentes, tá? E o que mais, tá? Deixa eu ver o esquema elétrico dele aqui, só para... Já estamos chegando no final aqui, não estou vendo esquema elétrico nenhum aqui nesse negócio. Esse aqui não tem esquema elétrico, mas quem souber japonês aí, tá aí, bonitinho. Só ligar lá para os cabras. Tem na Singapura, Europa, e na China, em Tóquio, Singapura. Não tem nada, não tem nem na América do Sul aqui, viu? É brabo. Tranquilo aí, pessoal? Deixa eu ver um outro aqui que tem um esquema elétrico aqui. Deixa eu pegar um outro que tem um esquema elétrico aqui. Pegar um outro que tem um esquema elétrico aqui bonito aqui. Que eu peguei um aleatório aqui, tá? Vou pegar aqui um Fukuda Dense. Deixa eu ver se ele tem aqui. E isso nós estamos falando aqui é do monitor, viu? Se fosse ou do eletrocardiógrafo, se fosse um monitor, aí vocês iam ver que aí o negócio, aí tem coisa, viu? Mas é um negócio circuito, deixa eu ver aqui, Assembly Electrical Parts, circuito diagrama, aqui, ó. Tá meio feia a imagem, mas é assim mesmo. Estão vendo aí, né? Então, esse aqui, ó, é um outro. Esse aqui é do manual, viu? Só porque eu baixei ele de um repositório já bem antigo, e esse equipamento ele é bem antigo, mas ele é bem facinho, esse equipamento. Então, aqui está o diagrama em bloco dele, ó, tá? Então, todo a parte do circuito, ó, aqui é o buffer. Cadê o cabo de entrada? Lead, cabo e conecta. Aqui, ó. Aqui eu tenho o cabo de entrada, tá? Aqui eu tenho o amplificador, né? Aqui é o bloco de resistência, pré-amplificador, né? Constante de tempo. Ele dividiu tudo por parte a parte, ó. Circuito de modulação, isolação. Ó, esse pontilhado aqui que vocês estão vendo aqui, ó, o que eu estava para vocês, ó, é a fonte flutuante, tá? Essa parte aqui é flutuante. Tudo isso aqui funciona com uma fonte independente, tá? E o restante aqui é uma outra, é a fonte normal, tá? E aqui eu tenho a CPU, a ROM, a RAM, tá? A minha parte de fonte, né? Mais 5 menos 5, mais 10 mais 24. 24 é para o motor, tá? Eu tenho uma RAM aqui para o LCD, tá? Então esse bichinho é mais parrudo. Deixa eu pegar aqui o esquema. Aqui é o diagrama de conexão, tá? Dos conectores. Só para você ver, isso aqui é tão antigo, mas já tem um padrão, se vocês forem ver, ó, perfeito, ó. Aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, isso aqui, ó.
Aqui eu tenho o esquema total de um eletrocardiograma, tá? Aqui eu tenho, ó, circuito de entrada, é o meu conector, meu cabo, né? O cabo de paciente. Então, bora. Aqui é o cabo de paciente. Aqui eu tenho meus amplificadores, né? Meus buff, né? Aqui é só para tratar o sinal, tá? De cada cabo. Então, cada eletrodo, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E esse aqui, lembra que eu falei para vocês o circuito da perna direita? Aqui, ó. Circuito da perna direita. Tá? Então, esse aqui é o circuito da perna direita. O que ele é? Ele é uma amostra do sinal da entrada, ó, tá vendo? Você pode ver que ele é uma amostra do sinal da entrada, né? Que é injetado no paciente de novo, tá? E aqui eu tenho, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele não fala aqui quem é. Ah, tá. Dá para ver aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Quem é quem aqui, ó. Depois eu diminuo aqui, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. R aqui, tá vendo? R, né? Ó. Aqui, ó. R, né? L, né? F, né? E aqui o L, né? É o C1, desculpa, tá? Então aqui eu tenho braço direito, braço esquerdo e perna esquerda, tá? Perna esquerda, que a perna direita é a perna, é o circuito aqui, ó, perna direita é esse aqui, ó, circuito da perna direita é esse aqui, ó, tá? Então esse aqui ele pega uma amostra do sinal lá, né, aplica um filtro nele e injeta no paciente de novo, tá? Esse aqui é o circuito da perna direita, é o nosso terra virtual. E aqui são as outras derivações, ó. Vai aqui, ó, o V1, né, o V2, o V3, nos aparelhos americano, inglês, alemão e chinês e japonês, igual esse aqui, eles colocam C, né? O brasileiro colocou V, né? Coloca V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Aqui eu tenho o V4, né? O V5 e aqui o V6, tá? Aí pronto, disso aqui, todos esses camaradas aqui, ó, tá vendo aqui, ó, F, L, R, L, F, todos eles vão aqui para um circuito, né? Esse circuito aqui é um circuito decodificador, tá? Então eu vou ter que, eu entro com vários sinais aqui, ó, né? Nas minhas entradas aqui, ó, vários sinais, né? Eu tenho 4 decodificadores aqui, ó. Esses sinais, esses eletrodos são todos aqui em paralelo, né? Todos entram neles aqui. E aqui eu faço minha seleção, tá? Então eu tenho aqui um demultiplexador, tá? Então eu entro aqui vários sinais e só sai um aqui, ó, tá? Aqui sai um, aqui entra o mesmo sinal, sai outro, né? Aqui também sai outro e aqui sai outro, tá? Nesse aqui, ele vai sair no meu circuito amplificador, né? Que aqui já é o meu circuito de instrumentação. Lembra que eu falei para vocês lá do circuito de instrumentação? Então ele está aqui, ó. Meu circuito de instrumentação está aqui, ó. Circuito de instrumentação, tá? Vocês podem ver que todo sinal aqui, ó, é aplicado aqui, ó. Esse pino aqui, ó, esses dois multiplexador aqui, demultiplexador 4051, né? Esses dois aqui, esses dois primeiros, né? Esses dois primeiros vai entrar em um lado do meu amplificador de instrumentação, né? E esses outros dois aqui, ó, né? Esses outros dois vai entrar em outro lado. Então aqui, ó, se vocês observar lá no amplificador de instrumentação, né? Eu tenho 2 entradas só. Então tá aqui as 2 entradas, tá? Aqui é uma entrada, aqui é outra entrada. Então aqui, daqui para frente eu começo. Aí eu começo a fazer o quê? Como eu falei, o circuito é padrão, tá? Aqui eu tenho um circuito, aqui eu tenho um filtro, né? Um filtro aqui. Aqui eu tenho um circuito de proteção. Lembra do diodo, um inverso do outro, ó? Circuito de proteção, né? Aqui eu tenho um circuito para gerar o meu sinal de calibração, tá? Que ele entra no meu circuito aqui, né? Ele bypassa o meu amplificador e gera um sinal de calibração
de 1 milivolt aqui, ó. Ó, aqui eu vou ter 1 milivolt, tá? E aqui eu tenho meu filtro, né? Meu circuito de filtro, tá? E vamos lá para frente. E aqui, ó, eu já tenho um sinal de ECG que vai lá, ele tá falando aqui, ó, vai para a página 3, ó. Aqui eu já tenho um sinal de ECG, né? Então, ECG page 3, né? Então, esse sinal aí já vai para outro lugar. Mas aqui a gente podendo analisar outra coisa, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o meu clock do meu amplificador, né? Então, aqui eu tenho o meu circuito de dados, né? Para fazer a leitura da CPU, tá? Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, esse aqui é só um circuito de, o que é que dá para ver aqui? Deixa eu ver de onde é que ele vem esse sinal aqui. Ah, não, esse aqui é só uma amostra do sinal, né? Uma amostra do sinal que aqui ele vai me dar um ganho final aqui, ó. Ele vai me dar um ganho aqui, ó. E aqui eu já tenho uma amostra do sinal aqui, ó. Aqui eu já tenho uma amostra do sinal, tá? Também. E aquele sinal lá em cima, do meu ECG aqui, ó, page 3. A gente vai ter que achar ele aqui, ó. Vai lá para a página 3. Aqui é meu circuito de filtros, tá? Essa parte aqui todinha é circuito de filtro, né? E meu circuito de ganho, tá? Então aqui eu tenho o meu circuito de ganho do meu amplificador, tá? Tudo aqui vai ser meu circuito de ganho, tá? Filtro e ganho do amplificador. Então vamos lá para outra página, tá? Esse aqui é só a parte a placa-mãe. Aí aqui eu começo já a entrar na outra fase, né? Se vocês observar aqui, ó, eu tenho, cadê aqui meu page 3? Ó, tem um page 4, page 3 está entrando em algum lugar aqui. A gente vai achar ele aqui, ó. Page 7, temperatura. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Page, ADL. Page, aqui, ó, page 3, ó. Tá vendo aqui? Page 3 aqui, ó. Então aqui eu tenho esse TP60, o TP61. TP60 e TP61 é meus pontos de teste, tá? Aqui eu tenho as minhas fontes linear, né? Simétrica, tá? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 5 volts. Eu tenho aqui 5 volts. Aqui meu terra virtual. E aqui o meu menos 5 volts. E aqui eu tenho o meu CI regulador, ó, 7805 e o 7905, né? E aqui eu tenho um trafozinho para fazer a minha conversão, porque eu não posso ter tanto na minha parte flutuante e na minha parte real, os circuitos são separados, né? Então aqui eu não tenho ligações elétricas, se vocês observarem aqui, eu não tenho ligações elétricas com o meu amplificador, tá? É tudo separado. E aqui eu tenho dois FET aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho dois circuitos aqui, ó, que é o FET. Esse é, qual que tá aqui? IRF. Aí ele colocou aqui IRF 320, ele cortou aqui, ó. Mas não fala. Mas aqui eu tenho dois circuitos FET aqui, que é o circuito de saída. Isso aqui é para gerar exatamente a minha fonte flutuante. Vai me dar outra tensão, né? Vai me dar isso aqui, ó. TR0, TR1 positivo, TR1 negativo. Vai lá para o page 3, lá em cima. Vai fazer a alimentação do meu circuito, de todo aquele circuito de entrada lá, tá? Aqui eu tenho um TP também, TP49, que é um ponto de teste, né? Aí isso aqui, o ideal mesmo era a gente pegar um osciloscópio e seguir todo esse sinal. E aqui eu tenho a parte de saída, que eu tenho o circuito optoacoplador, né?
que eu também não posso ter ligações do meu circuito, do meu circuito real com o meu circuito virtual. Então, por isso que eu utilizo um optoacoplador, né? Ele vem aqui, ó. Eu tenho aqui o page 2, né? Que vem aqui meu clock, que vai lá da página 2, né? Da que a gente estava olhando lá em cima, e meu amp data, meu circuito de dados, e meu circuito de descer o Abilitate to Enable aqui. High Enable. Isso aqui tudo vai para a CPU, tá? Então você pode ver que é o mesmo sinal, só porque aqui eu tenho um terra. Se você observar aqui, ó. Deixa eu pegar o terra deles aqui. Aqui ele utiliza como negativo aqui, ó. Aqui, ele utiliza aqui esse terra aqui, ó. Tá? Olha só esse terra, e agora vamos lá para o outro lado. O terra do outro lado aqui, como é que ele é, ó. Cadê aqui? Ele colocou aqui, só porque eu falei, ele está errado aqui. Aqui ele usa esse E2 aqui, ó. Mas esse E2 não é o mesmo E2 não é a mesma fonte desse lado de cá, não. Tá? Aqui ele usa esse FG aqui. Que o FG é esse terra que é gerado aqui, ó. Tá? Da minha fonte simétrica. Essa fonte simétrica aqui, esse aqui que é o terra para esse lado, que é o FG. Ele chama esse terra aqui de FG. E esse E2 aqui, né? Esse E2 aqui, ele é gerado, deve ser gerado lá na fonte lá em cima. Tá? Esse aqui é o circuito 4 de 9. Você vê, é muita coisa aqui. Aqui agora começa o circuito microprocessador. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então aqui é o microprocessador. Eu já tenho aqui meu microprocessador, tá? Microprocessador que vai ter o controle de dar. Aí eu tenho a minha programação aqui, que é feita nele, e vai começar a ler todos os sinais que vai vir lá do meu elétron. Vai ler o início e final do meu papel, né? Vai ver se a porta está aberta, vai aumentar, diminuir a temperatura do meu estilete ou da minha cabeça térmica, vai aumentar a velocidade do papel. Ele tem uma caneta, não tem? Que marca o. Que imprime no papel, né? Alguma coisa assim. Tem alguns equipamentos que é um estilete. Na verdade, não é nem uma caneta, é um estilete. Né? É um estilete que ele aquece e o papel de ECG, ele é um papel encerado. Então, esse estilete aquecido, ele vai e escreve, né? Aí tem uns outros equipamentos, que é o Eletropágina, que é um da Dixter nacional, aí ele tem uma canetinha mesmo, que ele tem uma matriz XY, né, que ele faz a escrita num papel com uma canetinha, né? Uma canetinha de ponta porosa. E os mais recentes, não, os mais recentes usam a cabeça térmica mesmo, de impressora, tá? Aqui eu tenho toda a parte lógica do meu equipamento, né? Aqui eu já tenho o meu microprocessador, né? A minha CPU, né? E a CPU aqui entra todos os sinais, né? Tem os LET de dados, né? Todos aqueles dados lá vai vir para cá para ele poder fazer todo o controle e gerenciamento do meu eletrocardiograma, tá? Mas aí para isso aqui já tinha que ver a parte do software, né? Da linguagem de programação dele, para a gente ver como é que era o software dele, para ver como é que é a rotina dele. Por aqui a gente só vê se tem ou não tem sinal. Aqui geralmente não dá problema, não. Dá problema mais em circuito de entrada, porque dá um curto-circuito na entrada, no canal, sei lá. Tá? Essa outra aqui, ó, é uma parte da fonte, né? Essa aqui já é a fonte de alimentação, né? Então aqui eu tenho esse camarada aqui, é famoso, ele deve ser, eu acho que esse aqui é o 448, deixa eu ver aqui, esse é o 48, é um gerador Buck de fonte chaveada. Ó, ele é o MA14120F. Esse camarada aqui, ó, é o que gera todo o pulso para minha fonte, tá? Aqui eu tenho a fonte de alimentação, aqui eu tenho um cabo de entrada, né? Aqui é o meu conector de entrada, a minha ponte retificadora, né? Capacitor, né? O fusível aqui de proteção,
E aí, pronto, daí para frente começa, tá? Aí eu tenho aqui a entrada, deixa eu ver se é esse aqui da bateria. Deixa eu ver, off G. Aqui eu tenho entrada, deixa eu ver onde é que a bateria entra aqui. Bateria entra aqui, ó. Aqui é o positivo da bateria e aqui é o negativo da bateria, tá? E aqui é o circuito. Esse aqui deve ser o conector de carga da bateria, tá? Esse pino 2 aqui deve ser o carga da bateria e o 3 deve ser o comum, tá? Então aqui eu tenho outro fusível de proteção da bateria, tá? Então quando a bateria ou entra a fonte ou entra a bateria, tá? Para alimentar o meu circuito aqui, o meu microcontroladorzinho aqui de gerador de PWM, que vai gerar as minhas fontes de alimentação, tá? Desculpa, vai gerar minhas alimentação. Aqui eu tenho 24 volts, aqui eu tenho 10 volts, aqui eu tenho um sinal AC, que vai lá para o painel, aqui eu tenho o sinal da bateria, né? Aqui eu tenho outro 24 volts, né? Então eu tenho dois 24 volts aqui, ó. Aqui é o mais 24 e o menos 24. E aqui eu tenho outras tensões, ó. Mais 10, o VDD, o L, mais 5, menos 5, né? E por aí vai. E aqui a parte dos conector, tá? Aqui é o teclado de membrana, ó. É o teclado de membrana. Aqui eu tenho as minhas teclazinhas, né? E como ele tá ligado, ó. O teclado de membrana nada mais é que uma matriz, né? Quando eu fecho o circuito, ele aciona alguma coisa. Então, esse molde aqui, ó, ele vem no pino 3, que é o Q7, e no 15 aqui, ó, que é o terra, né? Que é o E2. Esse aqui, ó, lá do meu painel de controle. Aqui um outro conector, né? Esse conector, do jeito que ele está aqui, ele pode ser um conectorzinho flat, pode ser um conector SINDAL, pode ser qualquer tipo de conector, mas esse aqui é o conector do módulo de LCD, tá? Conector do módulo de LCD. Esse outro aqui esse é o conector da cabeça térmica, tá? Ó, viu, Ítalo? Esse aqui é a cabeça térmica, tá? Ó, aqui está o conector da cabeça térmica, ó. Tá? Esse aqui ele já é diferente. Ah, agora eu entendi como é que funciona aí. E agora, esse aqui é o circuito de filtro. Tem alguns equipamentos que internamente do equipamento, na carcaça dele, no conector de força AC, ele tem esse filtro de linha aqui, ó, já embutido. Eu já encontrei muito problema aqui nesse tipo de conector, viu? Porque dentro do conectorzinho, do conector de entrada lá, ele tem esse receptáculo aqui do cabo de força, né? E também tem esse aqui, ó. Eu tenho um choque de RF aqui, né? Uma bobinazinha, e tenho dois filtros, né? Esses dois filtros aqui, eles podem ser externos, que você abre um receptáculozinho ali em cima no próprio conector do cabo ali, né? Tem um receptáculo que você conecta e você tem o acesso aos dois fusíveis. Os fusíveis protegem tanto a linha quanto o neutro, né? E daqui ele vai para o transformador, que é o transformador de isolação, né? Todo equipamento médico que se preza mesmo, ele tem um transformador de isolação, né? E aqui está o exemplo aí, né, do transformador de isolação. E aqui é o conector, o que é esse aqui? Deixa eu ver o que ele fala aqui, PC board, não fala não. Aqui, deixa eu ver, switch, isso aqui deve ser só um conector não fala não, o que é isso aqui. Aí tinha que ver onde ele está ligado lá, para a gente ver o que é o circuito dele. Para cá não tem nada, né? Aqui é o circuito motor, né?
Porque esse motor aqui, ele tem como é que fala? Um sensor aqui, né? Sensor óptico, né? Para medir a velocidade, tá? Então ele tem aqui um sensor óptico aqui, né? Um optoacoplador, né? Para medir a velocidade do motor. Então ele vai junto do módulo do motor, tá? Então esse acoplador óptico aqui, ele mede a velocidade do motor e dá uma referência lá para a CPU para saber qual velocidade que o motor está rodando. Aqui é o pack de bateria, né? Ele fala quantas baterias são. Dentro desse pack de bateria, eu tenho um termistor aqui, né? Um sensor de temperatura. Ó. Observa, em série com as baterias. Se a corrente ultrapassar o limiar aí, que ele é 1,2 mAh, né? Esse bichinho rompe, né? Ele abre aí e protege o circuito interno lá para não deixar a corrente estourar nada lá para dentro. Porque ele é 9,6 volts por 1,1 miliampere. E aqui são as conexões, né? Diagrama em bloco também da conexão elétrica aqui, ó. É o conector de entrada, vai para um autotransformador, né? O motor, né? A cabeça térmica, né? O sensor lá da placa do motor, do papel, né? Aqui é o painel, né? O cabo de paciente e o pack de bateria. Também tudo na placa mãe aqui. Aqui é uma continuação, né? Aqui é do outro modelo da placa, né? Que é esse manual está com dois equipamentos, então aqui ele tem os dois esquemas elétricos. Só porque esse aqui já tem o LCD. Quer ver aqui, ó? Tem um LCD aqui, ó. E pronto. Aqui é o painel do LCD, né? Como é que é soldado, né? Aqui é a parte do motor, tá? E aqui a placa, deixa eu diminuir aqui, a placa propriamente dita aqui, ó. Ele é bem feinho, o esquema elétrico desse camarada aqui é bem feinho, mas em compensação tá bem completo, tá? Então aqui eu tenho a disposição de todos os componentes, né? Todos numerados, então não tem erro, é só olhar lá no esquema elétrico e ver quem é o camarada e você acha ele aqui, tá? E tem vários detalhes aqui da placa, aqui a placa mãe, o jump, a furação, né? Aqui o circuito de choque de RF, né? De proteção. A lista de peça dessa placa, né? Aí tá aí, ó. Aí ele fala aqui, ó, quem é o cara, né? Ó, o circuito aqui, ó, cadê, ó? Ó, o part number aqui, ó. O 1A, né? Esse camarada aqui eu tenho o símbolo dele aqui, é o R85 e o R147, né? Ele fala aqui que ele é um resistor de 16K ohms, né? A quantidade que tem nele no circuito lá é 2, né? E aí ele vai dando especificações, né? Aí resistor, cadê o CI aqui? Capacitor, transistor, né? Então ele fala o tipo de transistor que está aqui, ó, um N5212, eu tenho 13 transistores desse tipo aí, né? Circuito integrado, né? Aqui é a minha RAM aqui, eu tenho duas, né? Cadê aqui minha CPU? Aqui, ó, meu microcontrolador aqui, ó, é o 4074, né? Eu tenho outro microcontrolador aqui, ó, o 4064 e o 4064G2. São dois que eu tenho aqui. O outro aqui, ó, outro microcontrolador, né? Então é um equipamento, né? Outro aqui, ó. É um equipamento bem complexo aqui, mas ainda é antigo, que os novos hoje só está aperfeiçoado, tá? Não tem diferença, não. A diferença desse equipamento aqui, que deve ter uns mais de 15 anos, o de hoje só está aperfeiçoado. A única diferença desse aparelho aqui para os que eu conheço hoje é que os de hoje dão laudo. Só isso.
Os antigos não dava laudo, os de hoje já dão laudo, né? E aqui uma amostra do nosso aparelho, tá? Vou diminuir aqui. Como é que você monta ele aí, né? A disposição dos parafusos, né? O cassetezinho montado, né? Então é bem simplesinho. Esse aqui é um manual top, viu? Vou falar a verdade. É um manual técnico que todo técnico gosta de ver. Que tem tudo que você precisa aqui, tá bom? E esse Dance Fukuda aqui também é japonês, tá? COLTD é japonês. Tranquilo, pessoal? Tranquilo nada, né? Ei, pessoal, e aí? Foi todo mundo dormir, foi? Me deixou sozinho aqui? Não, tô aqui, tô aqui. Ah, tá, pessoal. Então